Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Espírito Santo de amor nos ilumine. Vamos estudar hoje no nosso curso de Mariologia o 18º capítulo do livro do Dom Krieger sobre Maria e o Ecumenismo, que se encontra na página 277, como cabeçalho, Maria e o Ecumenismo. A mãe nunca esquece o filho ausente. O mesmo Espírito Santo que agiu em Maria age no atual movimento ecumênico. Então vamos ler aqui Marialis Cultus na página 278, no tema Visões Diferentes. Estamos conscientes de que existem não leves discordâncias entre o pensamento de muitos irmãos de outras igrejas e comunidades eclesiais e a doutrina católica acerca da função de Maria na obra da salvação. Todavia, porque a mesma potência do Altíssimo, que cobriu com a sua sombra a Virgem de Nazaré, age também no atual movimento ecumênico e o fecunda, desejamos exprimir nossa confiança no sentido de que a veneração da humilde serva do Senhor, na qual o Onipotente fez grandes coisas, há de se tornar, se bem que lentamente, não já um obstáculo, mas sim um caminho e ponto de encontro para a união de todos os fiéis em Cristo. Paulo VI, Marialis Cultus, número 33. As observações do Papa Paulo VI continuam atuais no esforço de unificação das igrejas. A Mariologia, ao lado do papado e dos ministérios da igreja, tem feito surgir sérios questionamentos. Há os que chegam a dizer que nesse campo são tantas as divergências entre católicos e evangélicos que se torna quase impossível pensar-se em ecumenismo. Acompanhe comigo na página 279. A Mariologia católica e também a ortodoxa não está baseada somente na Bíblia, mas também sobre a tradição. Sua antropologia é otimista e admite uma determinada relação do homem com Deus e vice-versa. Deus, em Jesus Cristo, superou o abismo que havia entre ele e a criatura. Fez do homem não somente um objeto de sua misericórdia, mas um companheiro. Ajudado por sua graça, pode a criatura humana ser até uma intermediária, levando a salvação de Cristo aos outros. Há também uma ligação, comunhão dos santos, entre aqueles que já estão com o Senhor e os que continuam peregrinos sobre a terra. Essa é a visão católica, a antropologia católica. Vamos ver agora a protestante. Na visão antropológica dos evangélicos, fundamentada nos princípios somente Cristo, somente a graça, somente a Igreja, somente a fé, não somente a Igreja, há uma radical antinomia entre Deus e o homem. São dois mundos diferentes. E é absurdo pensar na cooperação do homem com Deus, incompatível com o conceito de Deus mesmo. Karl Barth, um teólogo protestante, assim expressou essa ideia. Deus pode pôr a mão no homem. O homem é o objeto que Deus tem nas suas mãos. Deus é Deus e o homem é homem, pecado sem graça e morte sem esperança. Nessa linha protestante mais radical, podemos dizer, não tem nenhuma função mediadora, Maria. Não podemos nos dirigir a ela ou aos santos com a oração, porque eles nada podem obter para nós. Desafios. É desejo da Igreja Católica que no culto mariano
sem que lhe seja atenuado o caráter singular, sejam evitados com todo cuidado quaisquer exageros que possam induzir em erro os irmãos cristãos acerca da verdadeira doutrina da Igreja Católica. Mais uma vez, Paulo VI, na Marialis Cultus, número 32. Número 280, página. É preciso reconhecer em várias ópticas dominou, e não poucos pregadores, uma grande preocupação com os chamados privilégios marianos. A devoção mariana era cercada de muito sentimentalismo e dominava a preocupação de se proclamarem novos títulos de Maria. Se alguém chamasse atenção para esses abusos, corria o risco de ser mal interpretado. Ali estava um sinal de que amava pouco a mãe de Jesus. O documento do Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo, Unitatis et Integratio, lembrou que existe uma ordem ou hierarquia nas verdades da doutrina católica. Essa ordem depende de seu nexo com o fundamental da fé cristã. Assim, são mais importantes as verdades que se referem ao fim, os mistérios da Santíssima Trindade, da justificação do reino futuro, que é a escatologia, e em seguida vêm as verdades referentes aos meios, os mistérios da Igreja, da Palavra de Deus e dos sacramentos, da intercessão dos santos e de Maria, da oração, dos méritos e etc. Quando essa hierarquia não é levada em conta, e isso acontece, por vezes nas devoções populares, nascem incompreensões e multiplicam-se as críticas. Outro desafio. Certas frases de grandes santos ou algumas devoções que se espalharam pelo mundo podem gerar perplexidade quando recebem acento demasiado ou quando são apresentadas fora do seu contexto. São esses os exageros que, segundo o Papa Paulo VI, podem induzir em erro os outros irmãos cristãos acerca da verdadeira doutrina da Igreja Católica. Considerando isso, é necessário colocar-se no lugar do outro. No diálogo ecumênico, como em qualquer diálogo, o mais difícil é colocar-se no lugar do outro. Enquanto isso não acontece, cada lado julga o outro não tanto a partir do que realmente pensa, mas do que acha que ele pensa. Para muitos católicos, página 281, não é fácil compreender como é que os irmãos evangélicos não aceitam Maria, se Maria é a mãe de Jesus, a mãe da unidade. Como é possível que alguém não tenha um lugar especial para ela em seu coração? Para eles, é difícil entender que talvez o que não esteja sendo aceito são certas expressões, exageros ou formas de piedade. Para muitos protestantes, em contrapartida, é difícil entender o lugar de Maria na espiritualidade católica, porque obtiveram suas informações de pregadores evangélicos e não de teólogos católicos. Tudo o que ouvem e veem, então, é julgado a partir de conceitos já solidificados no seu coração. São preconceitos. O espírito ecumênico muda os ânimos, só muito lentamente. E para isso é necessário superar não poucas dificuldades. São poucos os que participam do diálogo ecumênico, mas o relacionamento polêmico que durou séculos deixou raízes nos dois lados. Os muros levantados entre os irmãos em parte só cresceram por motivos doutrinais. O que ajudou a levantá-los foram as incompreensões, as aversões, a falta de confiança, o orgulho. É preciso dizer até o ódio. Essas barreiras psicológicas são, por vezes, mais difíceis de superar do que as próprias divergências teológicas. Nos tempos atuais, grandes passos têm sido dados, levando-se em conta que no campo ecumênico o mais modesto deles é já um grande passo, não é mesmo? Nos encontros e congressos marianos já realizados, constatou-se que um dos primeiros obstáculos a ser vencido
é o que diz respeito à compreensão das expressões referentes a Maria, muitas vezes com sentidos diferentes em cada igreja. Contudo, para com Deus nada é impossível. Conclui assim o corpo desse texto. No final de sua carta encíclica Ut Unum Sint, para que todos sejam um, sobre o empenho ecumênico, de 95, o Papa João Paulo II lembra, página 282. O poder do Espírito de Deus faz crescer e edifica a Igreja ao longo dos séculos. Com o olhar voltado para o novo milênio, a Igreja pede ao Espírito a graça de reforçar a sua própria unidade e de fazer crescer até a plena comunhão com os outros cristãos. Como consegui-lo? Em primeiro lugar, com a oração. Como consegui-lo? Com a ação de graças. Como consegui-lo? Com a esperança no Espírito. E se nos viesse a vontade de perguntar se tudo isso é possível, a resposta seria sempre sim. A mesma resposta ouvida por Maria de Nazaré, porque a Deus nada é impossível. Então vamos ver alguns textos aqui muito lindos, tá bom? Então vamos lá. Criatura, filha e mãe, primeiro recorte, é do grupo de Dombes, Maria no plano de Deus e na comunhão dos santos. O grupo de Dombes, assim chamado Dombes em português, por causa da trapa de Dombes em France, perto de Arnes, fundada em 37, é formado por 20 teólogos católicos e 20 teólogos protestantes e tem objetivos ecumênicos. Não é oficial, mas desfruta de grande estima nos ambientes ecumênicos. Seus textos são acolhidos com grande consideração. Já publicou trabalhos sobre a Eucaristia, ministérios, sacramentos, ministério de comunhão na Igreja, e após 5 anos de estudos, de confronto e de pesquisa, fez um trabalho sobre Maria. A conclusão que chegou é que nada em Maria nos permite fazer dela o símbolo do que nos separa. Lindo, né? E agora vamos ler o corpo do recorte. Não respeitaremos Maria se não reconhecermos nela uma autêntica criatura de Deus, uma filha de Israel, plenamente inserida na história de seu povo, uma mãe que viveu as alegrias e as dores da maternidade, tanto na rotina diária como em circunstâncias excepcionais, como a do exílio. Foi por meio do seu itinerário humano que essa mulher se abriu à palavra de Deus. Nesse mesmo caminho, foi chamada à fé e aprendeu a tornar-se discípula da etapa em etapa, às vezes na luz de muitas vezes na noite, desde o Faça-se em mim da Anunciação e a alegria do Magnificat, ao desconforto silencioso do Calvário. Lindo. E agora no próximo recorte, página 283, vamos ler aqui um texto, A Maternidade Divina, que o reformador Lutero escreveu sobre Maria, 1520 e 1521. Vamos ler? Diz assim: ao falar das maravilhas que Deus realizou em prol de Maria, faz alusão unicamente à sua maternidade divina. Essa graça inicial faz-nos compreender todos os outros favores, tão numerosos e tão sublimes, que lhe têm sido concedidos por Deus. Resume aquilo que constitui sua honra e sua felicidade. Permite-nos compreender porque Maria ocupa um lugar único e absolutamente excepcional à frente da humanidade. Quem a poderia igualar? Ela é a mãe de Jesus, que tem por Pai o Todo-Poderoso. Ela mesma não consegue achar explicação para definir uma graça desta dimensão. Em seus êxtases de fervor, fala simplesmente de maravilhas que é impossível explicar por meio de palavras. Maria é Mãe de Deus, seu primeiro título de glória que engloba e resume todos os outros.
Não podemos sequer imaginar um título mais excelso do que este, e todos os demais não seriam nada ao lado dele, mesmo que fossem tão incontáveis como as estrelas do céu ou as areias do mar. Somente uma meditação silenciosa e prolongada pode permitir-nos aprender o que de extraordinário se encerra neste privilégio de Maria. Maria reconhece que essa dignidade de mãe de Deus ela deve não a seus méritos pessoais, mas sim unicamente à graça. Embora isenta de pecado, de modo algum era digna de receber tal privilégio, que ultrapassa tudo aquilo que poderia parecer, que poderia parecer e se possa imaginar. Efetivamente, como é que uma criatura poderia merecer ser a mãe de Deus? Então, o Magnificat de Lutero, traduzido pela Vozes aqui. E agora vamos ler a Conspiração do Silêncio, que está na introdução do livro, desse livrozinho sobre Lutero falando Nossa Senhora, de Roger Schultz, fundador de uma comunidade ecumênica, um grande Roger Schultz, que fala sobre a conspiração do silêncio. Vamos ler? As igrejas de Roma, página 284, e de Constantinopla colocam o ecumenismo diante de uma situação de fato. Em seu pensamento, em sua teologia, na sua liturgia, na consciência de seus fiéis, a Virgem Maria desempenha um papel eminente. Como protestantes, depois de 4 séculos, queremos compreender este fato. Não desconhecemos que a conspiração do silêncio, mantida em torno da Virgem Maria, torna impossível todo encontro. Nos primórdios da Reforma, a conspiração do silêncio não existia. Lutero venerava aquela que foi a primeira a crer em Cristo, a primeira a pronunciar o sim e o amém de um coração fiel, aquela que, por virtude do seu consentimento, refletiu em si a perfeição de Cristo. Em seu comentário sobre o Magnificat, exprime essa veneração. Para traduzir em termos concretos, a vontade de compreender o lugar de Maria na comunidade dos batizados, deveríamos dizer juntos, Ó Deus, tu quisestes fazer da Virgem Maria a figura da Igreja. Ela recebeu Cristo e deu ao mundo. Envia sobre nós o teu Espírito Santo, para que em breve sejamos unidos visivelmente num só corpo e que nós irradiemos Cristo no meio dos homens que não conseguem crer. Congrega-nos na unidade visível, a fim de que com a Virgem Maria e todas as santas mulheres de Cristo nos rejubilemos em Ti, nosso Salvador, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Que lindo, né? E agora um exemplo de diálogo interreligioso, a oração de uma mulher muçulmana, muito comovente. Acompanhem comigo na página 284. Oração de uma mulher muçulmana. Sou tua filha. Mãe, sou tua filha. Escuta-me esta tarde. Sinto-me imensa alegria de estar aqui e falar-te, de vir aqui e abrir meu coração. Vais me escutar, não é verdade? Vais me ouvir sem cansar-te. Sabes, sempre sonhei em ter uma mãe como tu. Nossas mães africanas são boas, tu o sabes, mas têm tantas preocupações e se cansam tanto com suas crianças. Elas as carregam nos ombros e muitas vezes levam um grande cesto na cabeça. Não podem respirar um minuto, tu, ao contrário, és toda para nós.
Talvez estejas mais com os teus filhos da África que com todos os outros teus filhos do mundo. Afinal, não fostes refugiar-te no meio de nós quando foste expulsa de teu país? Poderias ter te dirigido para o norte, para o leste ou para o oeste, mas não. Pegaste a estrada do sul e escolheste a África. Quando preparavas a comida, estavas acocorada como nós, perto do fogo de lenha e de uma panela de barro. Quando querias um pouco d'água, não tinhas uma bela torneira e tantos utensílios complicados. Simplesmente ias à fonte e voltavas cantando com a ânfora no ombro, caminhando como nós, sobre as pedras com os pés descalços. E quando José não tinha trabalho, talvez passaste fome como nós. Por tudo isso, seguramente entendes quanta necessidade temos de ti. Como os outros teus filhos, até mais do que os outros, temos necessidade de tua alegria, muito diferente do delírio desenfreado de nossas danças, que se prolongam pela noite toda. Tua alegria vem do trabalho e do silêncio de ti mesma, Virgem Maria. Esta tarde, meu coração está cheio de desejos. Toma-os em tuas mãos de mãe. Obrigada. Mádia Cafumbê, Lourdes, outono de 58. Muito lindo, muito profundo. Então aqui, simplesmente para ver as dificuldades que temos, desde a teologia e a antropologia católica e a protestante, mas a gente procura entender que desde o início não foi assim. Lutero diz coisas lindas de Maria e que a graça do Espírito Santo nos poderá fazer crescer em amizade. Tá bom? Ficamos por aqui, muito obrigado. Próxima aula falaremos de outro tema. Muito obrigado, paz e bem, valeu!